Olá, meus amigos, vamos bater um papo para não perder o ritmo. E de início, desejo sempre a vocês que esse vírus maluco que está aí, esse coronavírus, passe bem distante de vocês, que não perturbe vocês, não vá à casa de vocês, que ignore vocês. Se cuidem, não demore, não vacile, porque é grave a situação e não podemos bobear. E eu quero ele longe de todos vocês. O meu vídeo hoje é sobre propaganda. Propaganda é um dever que todos nós sabemos que temos, mas está muito deturpada essa propaganda. Deturpada, eu vou dizer por quê. O velho pedia, o racional nos pediu propaganda de toda forma, de todo jeito, de toda maneira. Esse pessoal que é muito vaidoso e metido a professores de cultura racional, eles querem se ombrear ao velho. Então eles repetem as palavras do velho, como se ele estivesse no mesmo nível do velho. Então eles seguem literalmente o que o velho fala, o que o racional fala. Propaganda de todo jeito, de toda maneira, de todas as formas. E fazem, sabe o quê? Uma propaganda de toda maneira, bagunçada, escrota, burra, ignorante, porque não sabe entender que quando o velho falava de toda forma, de toda maneira, de todo jeito, de toda forma, a propaganda pode ser oral, pode ser escrita, a forma não importa, importa a propaganda. De toda maneira, ela pode ser televisiva, ela pode ser no jornal, ela pode ser no outdoor. De todo jeito, ela pode ser através de carta, pode ser no papo, mas eles entendem tudo errado. E tem até um programa aí que fala muito em leitura reflexiva. Porra, a única coisa que eles não fazem é reflexão do que o velho fala, do que o livro diz, do que o racional nos revela, nos transmite. Falam de qualquer jeito. Eles estão no mesmo nível do seu Manel. Veja a estupidez desse pessoal. Eu estou falando dessas propagandas que estão sendo contra-propaganda, estão levando a cultura racional para trás. Por isso que o número não aumenta, entendeu? Nós já se tem uma administração da mamãe consagrada que é péssima, que só visa dinheiro. Ela não quer saber se propaganda está sendo feita ou não. Ela quer dinheiro. Sabe o que rende dinheiro? Vocês gastando no hotel, vocês gastando no restaurante e vocês fazendo esse trabalho místico, falso, que ela passa para vocês. Aí ela fatura alto, já deu 4 voltas ao mundo. Está cheio de imóvel lá na Barra, às custas desses otários que ainda defendem ela. E ela, inclusive, está com contatos com algumas dessas rádios que só falam asneiras a respeito da cultura nacional. Eu vou chegar lá e vou mostrar. Eu falo isso, meus amigos, pelo seguinte. Vocês querem ver uma coisa? Isso aqui é o primeiro, digamos assim, o fininho. Olha o que o racional nos diz. Diz o seguinte. Ele nos diz o seguinte, fazendo um cotejo entre a escrita humana, entre as revelações humanas, entre os tratados, entre livros humanos, qualquer coisa, qualquer escrita humana, e a ditada pelo mundo racional. Olha o que ele diz. Tem que haver uma grande diferença no modo de escrever e no redígio dos assuntos. Então, aqui ele já diz de saída, logo no início do livro, primeira página, se não me engano, essa aqui é 13 ou 4, não. Página 9, ele diz que existe a diferença entre o modo e o redígio dos assuntos das escritas do ser humano com o que nos é revelado pelo racional superior. E diz o seguinte,
desencanto, não se pode escrever um assunto só, de princípio a fim. Então ele não pode ditar uma mensagem integral do início ao fim. Tem que ter pedaços de assuntos entremeados com outros. E com o segmento saindo, a finalidade de todos. Então, o que ele diz? O racional superior não diz uma mensagem direta, de início ao fim. Ele diz uma parte, aí entremeia com outro assunto. Aí passa aqui, ele diz outra parte, entremeia com outro assunto. Diz outra parte, entremeia com mais outro assunto. Então, num texto, ele entremeia vários assuntos. Com o segmento, aí sim, sai a finalidade de todos, que é aprender a cultura racional. Então, pergunto a vocês, quem não está lendo o livro? Eu deduzo, a não ser que a ignorância seja tão grande que eu ainda nem percebi. Eu deduzo que toda propaganda objetiva, quem não lê. Fazer propaganda para quem lê é a coroação da ignorância. Então, se a propaganda é feita para quem não lê, quem lê, quem ouvir um texto, uma lição, não vai entender nada. Simples de saber. Por quê? Porque o próprio racional nos alerta. Porque a lição, o trecho, qualquer pedaço de argumentação, de ensinamento que o racional nos dá, são entremeados com outros assuntos. Então, só quem conhece a obra é que, conhecendo a obra, ele percebe o assunto daqui, o outro pedaço dali, porque quem não conhece vai ouvir aquilo e vai dizer, pô, isso é coisa de maluco, como estão falando. Por quê? Porque tem um monte de idiotas vaidosos fazendo pose em rádios, umas rádios furadas, entendeu? Lendo o texto do livro. Para que isso? Isso é contra-propaganda, porque quem não é leitor não vai entender porque é entremeado. É como se vocês estivessem lendo não, ouvindo, porque na rádio vocês estão ouvindo um programa, aí a pessoa começa a falar sobre economia. Aí, de repente, ele continua, na mesma sequência, ele aí começa a falar em medicina. Aí começa a falar em direito. Aí volta a falar sobre economia. Aí, na continuidade, começa a falar sobre geologia. Vários assuntos entremeados. Quando ele termina aquele texto, quem ouviu vai entender o quê? Nada. Então, essa raça, esse povo, para mim, já é raça, porque estão prejudicando a obra por causa de uma vaidade estúpida que eles têm, de querer ser os bambambãs da cultura, não entendem nada, só falam besteira, só falam ignorância, precisam estudar mais. O racional, inclusive, nesse ponto, ele nos ensina o seguinte, é o livro. Não dou exemplo para vocês fora do livro. Ele nos diz o seguinte, ele fala aqui o seguinte, pelos assuntos confusos dos infantes, que são esses assuntos que vocês confundem tudo, eu venho fazer todos sentirem que não brinquem com coisas sérias e não discutam aquilo que não conhecem. Esperem chegar a hora de conhecimento que uma pessoa adiantada se prejudica por fazer confusões aonde não existem. Para aprender é preciso calma e tempo. Então esse pessoal, essa raça, não sabe nada, ainda não aprenderam nada e começa a vociferar, deblaterar, ignorância, misturadas. Ler uma lição qualquer do livro, para quem não conhece a obra, é confundir a cabeça da pessoa. Porque você não está lendo uma lição sobre um assunto. Você lê uma lição, tem vários assuntos ali entremeados. O próprio racional diz isso, não sou eu. Entendeu? Aí você pergunta uma coisa dessa assim, quem és tu? Ele sabe responder? Não sabe. Eles vão dizer, eu vim do mundo racional, agora eu estou voltando porque eu estou lendo. Isso não é nada. O quem és tu que o racional quer saber é quem é você por dentro e por fora.
O que é você e os consectários do que é você, do tu, do eu. Não é só quem és tu, é como funciona, como é que funciona essa organização dos seres orgânicos, do organismo, dos órgãos, como funcionam, para que serve, para que eles se comunicam. Quem comanda a matéria, não vem com a energia eletromagnética, não. Quem comanda o corpo humano, o organismo humano, é uma glândula chamada hipófise. É ela que cuida, ela que administra, ela que fiscaliza, ela que toma conta do organismo. O organismo deu um problema, ela aciona o cérebro toma providência. Isso tudo é uma máquina, uma organização. E vocês ficam aí falando, porra, estou começando a ficar com nojo de estudante de cultura nacional. Não esses que sabem o que estão falando, essa banda podre, para mim é banda podre que estão fazendo programa de rádio. O pior de todos é o terceiro milênio. Eu vou falar por quê. O pior de todos. Aí você fala, me explica isso aqui, meu filho. Veja bem, digamos que alguém lê essa lição toda num programa desse aí, porque eles leem tudo que é lição. Não é programado, não é um programa feito. Aquele tal de web, rádio web, meu Deus do céu. 3 lá que sentam e começam a ler. Aí o ouvinte, que não é leitor, mas está interessado, já ouviu falar muito nesse livro, Universo de Desencanto. Vou ver como é que é. Então, aí abre um programa desse e está olhando. Aí diz assim, a sombra é o efeito do corpo visível. O corpo visível é a sombra do fluido. O fluido é a sombra e o efeito dos seres orgânicos. Os seres orgânicos são a sombra do antes do ser. O antes do ser é a sombra daquilo que eram. A sombra daquilo que era, a sombra daquilo que foram. A sombra daquilo que foram é a sombra de onde saíram. E a sombra de onde saíram é dos corpos puros, limpos, sem defeitos. Explica isso, mano. Você não diz que se conhece, você tem que responder isso. Tu diz que sabe, como eu estou vendo um monte de mau caráter aí dizendo eu raciocino, eu estou imunizado, eu sou isso ou aquilo. Responde isso aqui para mim. Vocês já perceberam que tem sete elementos aqui? Quem são esses 7 elementos? Quantos corpos espirituais tem? Quantas partes se divide o corpo material, o tu? Vocês não sabem nada. Isso tudo está na obra. É só estudar. Não é ler. Não é ler e decorar, não. É estudar. Estuda a obra que vocês vão saber. Vocês não sabem. Por isso vocês estão fazendo essa contrapropaganda. Parem com esse programa. Eu estou implorando a vocês para pararem. Porque a responsável pelo livro está pouco ligando para o livro, ela quer grana, eu digo na cara dela, estou falando aqui, é o Edgar que está falando. O negócio dela é grana, não sabe nada, não lê o livro, só fica falando, repetindo, faz um textozinho para ela lá, com aquela voz de pastora, a mamãe consagrada. É o que vocês estão chamando ela no retiro. Vocês não têm vergonha na cara, não? Estão com esse livro na mão para quê? Para desprestigiar o livro, para reduzir a maior mente que já pisou nessa terra, a maior cultura que já pisou, que já existiu nesse planeta, reduzir a zero, a pó, por causa de uma vaidade torpe de vocês. Tenham consciência, gente. Pensa no próximo, pensa no seu irmão, no seu pai, na sua mãe, e veja que vocês estão tirando o livro deles, porque estão fazendo uma religião, estão criando seitas com essa obra. Estudar para saber de onde vocês fazem. Então, o que eu vejo aí são tantas competições de ego.
um querendo ser melhor que o outro, um mais vaidoso que o outro, um querendo ter o programa melhor que o outro, só fala asneira. Só asneira, porque só repete o que está escrito. Cultura racional não está escrita, cultura racional está na interpretação. No que o moço lá desse programa Voz do Raciocínio fala toda hora, vamos fazer uma leitura reflexiva, ele não reflete nada, não faz reflexão nenhuma sobre a obra, repete o que está escrito no livro, e ele mesmo diz, vamos ler agora a lição tal. Pô, vai pro inferno, vocês estão me enchendo o saco. Se eu tenho poder, eu tiro o livro da mão de vocês tudo. Mas é o racional que manda, eu só posso ficar chateado. Aí ficam vocês nessa competição, olha o que diz aqui, ó, o racional superior. Advirta a todos que não devem discutir e muito menos dar opinião para não errarem, e sim aguardarem que seja esclarecido do que não conhece dessa escrituração. Caso vocês não conhecem nada, eu conheço mais do que vocês, por isso eu estou criticando, eu estou falando e provo. Desafio qualquer um de vocês para vir debater comigo. Esse programa aí, Terceiro Milênio, que tem doutor, tem médico, tem professor, qualquer dia eu vou lá na Federal para ver se o cara é professor, porque não pode ser. É burro demais. Fala muita besteira. E eu desafio todos vocês que têm programa de rádio para debater comigo sobre cultura racional. Sobre isso aqui, ó, sobre livro. Vocês não sabem. Não sabe e nunca viu. Vocês querem ver uma coisa? Isso eu já falei aqui várias vezes. O que diz o racional superior? Aqui, é no livro, estou lendo o que está no livro. Ele diz para a gente o seguinte. Vocês sabem separar a vida dos seres orgânicos, da organização dos seres orgânicos? Sabe separar a vida? Não sabe. Não sabe. Eu nem vou ensinar, vai estudar. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, olha o que o racional superior diz. O racional superior fala. Nesta obra, estão todos os ensinamentos do princípio e fim do mundo, ditados pelo racional superior, no tempo dos habitantes do astral superior, para administrar os conhecimentos racionais. O que o racional diz? Que as mensagens foram ditadas do tempo do astral superior. Vocês já pararam para pensar por quê? Por que é do tempo do astral superior? Não é do mundo racional? As mensagens são ditadas do tempo, está ali escrito. A não ser que vocês sabem mais do que o racional superior. Aí eu não discuto com vocês, porque eu não estou aqui para bater palma para maluco. Por que as lições, as mensagens não são ditadas do mundo racional? Vocês já pararam para pensar? Vocês não sabem nada. Eu não vou dizer por que não. Eu sei, mas não vou dizer. Sei, eu falo, sei. Eu sou orgulhoso. Para vocês eu sou vaidoso, sou prepotente, sou o cacete, sou o diabo. Porque eu já não aguento mais ver o que vocês estão fazendo com esse livro. Não tem um pingo de dignidade para se olhar e dizer assim, eu não vou falar nada, porque eu não sei, vou estudar mais. Vou divulgar a obra, vou divulgar o livro, não vou falar sobre o conteúdo do livro, o saber que está no livro, porque eu não sei ainda. Eu sei mais do que vocês. Não sei tudo. Sei pouco ainda, mas o pouco que eu sei é muito mais do que vocês. Então vocês não param para refletir. Então, meus amigos, eu não vou dizer porque que não é ditado do mundo racional, porque que é ditado do templo do astral superior. Aí, veja bem, o racional superior, que é o racional superior,
para entrar em contato com o seu porta-voz aqui no planeta Terra, que era Manuel Jacinto Coelho, o missionário de receber as revelações do racional superior. O racional superior, para entrar em contato com o seu representante, seu porta-voz, seu missionário, ele vinha para o tempo do astral superior. E aí fica um monte de idiota fazendo propaganda errada, mentirosa. Leia para vocês entrarem em contato com o mundo racional. Quer dizer, nós vamos entrar em contato com o mundo racional. O senhor Manel não. O senhor Manel eu quero chamar. O senhor Manel não é nada. Será que vocês têm o quê? Cabeça para separar a orelha. Só pode ser. Vai ser burro no inferno. Agora, eu até admito que você seja burro, mas não aceito que você esteja contaminando as pessoas com burrice. A burrice de vocês, guardem para vocês. Não vá para a rádio falar. Guardem. Se o racional, que é o racional, descia, porque o seu Manel não podia ir lá, é óbvio, é só uma questão de dedução. Vocês já ouviram falar na lógica socrática? O homem é um macaco. O macaco é um animal. Então, o homem é um animal. A lógica socrática. Então, se o racional, se o Manuel não ia ao mundo racional, porque o mundo racional não estava ao alcance dele. Se não está ao alcance dele, não está ao alcance de nenhum de nós. Então, como é que vocês ficam falando, leiam que você vai desenvolver raciocínio, que vocês vão para o mundo racional? Mas ninguém vai para o mundo racional assim, porra. O que é a matéria? Quem é tu? Vocês não sabem. Vocês não sabem nem o que é fluido. Qual é o significado de fluido na cultura racional? É um neologismo, aliás, não é um neologismo, é um significante novo para uma palavra antiga que o racional nos deu. Procure saber o que é fluido, procure saber o que é essência. Isso aqui é essência, é feito de uma essência. Essência, você sabe o que é essência? O aroma do perfume é uma essência, o aroma de uma flor. O calor de um café quente, aquele calor, essência do café. E aquilo evapora, como nós vamos evaporar, como o livro diz, não somos nada. Então joga aí, para não falar para vocês enfiarem em algum lugar, essa vaidade nojenta, asquerosa de vocês, joga ela fora, tenha dignidade, tenha hombridade, reconheça a sua insignificância, pare de fazer esses programas de porcaria, enganando as pessoas, atrasando o leitor, os eleitores humildes, simples, esforçados, que estão lendo, estão começando a ler, tem poucas luzes, então vão sofrer um pouquinho mais para ler, mas vão chegar lá, são enganados por vocês, porque eles veem, professor fulano de tal disse isso, doutor fulano de tal disse aquilo, não sei quem disse isso. Aí fica salve, salvando a mentira, a escrotidão de vocês. Então façam propaganda, como o velho disse, de toda forma, de todo jeito, de toda maneira. Isso não quer dizer que é feita de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer forma. Não! Forma é modelo, é meio, maneira é padrão, como vai ser, de que forma, aqui ou ali. Pô, a propaganda que o velho nos pede é isso, mas vocês não entendem o que é racional. Por quê? Porque vocês querem estar no mesmo nível de Manuel Jacinto Coelho. Eu estou cansado de dar exemplos aqui de coisas que o velho fazia. Tinha até brincadeira, a gente brincava com o seu Manuel, às vezes, quando podia brincar, porque nós respeitávamos ele, não somos vocês que estão desrespeitando ele, fazendo o que vocês estão fazendo com a obra dele, com o trabalho dele. Nós respeitávamos ele, mas tinha uma hora que ele mesmo brincava com a gente brincava com ele. Eu já contei isso aqui, a gente chegava, mas velho, eu queria pedir um negócio, uma ajuda. O que é? Fala.
Aí a gente brincava, ficava meio assim, fala logo, rapaz. Eu falei, mas com a condição? Que condição? Que o senhor não manda eu esperar 1 minuto, porque o seu minuto leva 10 anos. Então, veja, a gente brincando, mostrei a você que várias vezes nós não podemos nos ombrear a Manuel. O verbo de Manuel é diferente do nosso, está conjugado em outro tempo, não no nosso tempo. Então, seja humilde, aprenda. Vocês querem ver uma coisa? Tem um programa, tem vários, você vê aí na internet, você vê aí na internet, tem um rapaz bem intencionado, mas ele tá viciado, mal viciado, pelo exemplo desses professores de merda que ficam fazendo propaganda, que se intitulam professor, doutor, o diabo a quatro, que só faz... Ele querendo divulgar a obra, ele fez uma bobagem. Ele incluiu no nome dele, fulano, raciocínio, fulano. O nome dele, raciocínio. Ele é de São Paulo. Ele foi ler, meus amigos, eles foram ler uma lição, ele leu, pensando que está fazendo a divulgação, ele leu uma lição do histórico. Histórico é fascículo, é compêndio, não é a obra. Então ele fez ao contrário. Histórico é fonte de informação, todo fascículo é fonte de informação. E nenhum deles foi ditado pelo racional superior. Me prova que foi, eu digo que não foi. Não foi ditado pelo racional superior. Nenhum histórico, nenhum fascículo. Desde a réplica até o histórico. A obra não. A obra não tem uma vírgula que não foi ditada pelo racional superior. Os 3 amarelos e a obra. Tem uma vírgula. Então, ele lê isso e diz que São Manuel aparece em todos os lugares. Isso é mistificação. Eu vou colocar um pedacinho para vocês assistirem. Salve, salve, amigos e amigas, estudantes da cultura do desenvolvimento do raciocínio, a cultura racional do 3º milênio dos livros Universo em Desencanto. Você está no 3º milênio e hoje eu, Tiago Raciocínio Luiz, da cidade de Araras, interior do estado de São Paulo, estarei fazendo a leitura da 10ª mensagem do 194 do Histórico Educacional Superior dos livros Universo em Desencanto. Leia o livro Universo em Desencanto. Estude a cultura racional. Conheça-te a ti mesmo. Quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o seu eu? Aqui você encontra as respostas para as perguntas que você sempre quis saber e até então não houvesse quem a estivesse explicado com base e com lógica, com provas e comprovações. Salve o nosso racional superior da Terra, Manuel Jacinto Coelho, nosso racional superior, que aparece em todos os lugares desse nosso mundo, em todos os lugares onde é preciso e necessário. 10ª mensagem. E as ferramentas que são os missionários do mundo racional, tratando de levar o conhecimento da verdadeira volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem em todo o universo. As ferramentas são os representantes do mundo racional. Vocês viram? Bem intencionado, você vê no semblante do rapaz uma boa vontade, mas está tudo errado. Ele está remando para trás. Ele não está fazendo propaganda, está fazendo a contra-propaganda. Já começou errado em ler história. Quer ler alguma coisa? Lê, não se deve ler da obra que dirá do histórico. Quem não conhece cultura racional não vai ler. Você quer que uma pessoa, um leigo, leia? Faça a divulgação do livro. Desperte nele o interesse dele conhecer esse livro. Aí ele vai aprender. Ele vai entender, porque é ele que está lendo.
Ele não vai ler coisas entremeadas, ele vai ler coisas que quando ele chegar no final, está fechado, está redondinho.